Internacional e Juventude se encontram novamente na temporada 2024, dessa vez pela Copa do Brasil. E para continuar em busca de um título nacional que não vem desde a década de 90, é necessário, a partir das 19 horas, vencer e levar a decisão para a Serra com uma certa vantagem. O Inter tem uma baixa confirmada, mas os retornos de Valência e a novidade Antony no gol. Já Roger Machado perdeu sua dupla de zaga titular. A gente vai falar bastante coisa sobre os bastidores do confronto, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar aí as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores ali do Beira-Rio e também lá na morada dos Quero-Queros, onde o Internacional está treinando para enfrentar o Juventude, né? Treinou agora desde o final de semana, fez algum trabalho também de recuperação, não conseguiu colocar 2 jogadores em campo agora dessa quarta-feira, o técnico Eduardo Cudê, os médicos e fisiologistas, e bem provável, né, que a gente também não tenha os 2, ou pelo menos um dos 2, para o jogo do final de semana. Fica comigo até o final do vídeo, tá? Te inscreve também no canal e ativa a notificação, deixa teu like que ajuda pra caramba o meu trabalho e depois vamos trocar uma ideia também ao longo de todo o dia aqui nos comentários. E lembrando sempre que esse conteúdo e todos os outros aqui do canal têm o apoio de KTO. KTO.com é a melhor banca de apostas do Brasil e ela te dá 20% de bônus com o cupom Ernest no teu primeiro depósito. Vai lá, te cadastra para dar uma brincada e aproveita para sempre, né, te divertir com responsabilidade. KTO.com é um site para maiores de 18 anos. Deixa eu falar rapidinho do Juventude, tá? Primeiro que o Juventude vai ter 2 ausências. Os zagueiros Danilo Boza e o Zé Marcos, os titulares do Roger Machado, estão fora, lesionados, nem vieram a Porto Alegre desde a Serra. E aí, a tendência é que seja, então, o Rodrigo San e o Lucas Freitas, os 2 jogadores que o Roger vai tentar fazer a parada, né, do ataque do Internacional, que vai ter o Valência e tal, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Uma provável escalação do Juventude, com Gabriel, João Lucas, Rodrigo San e o Lucas Freitas, como eu disse, e o Alan Ruschel, conhecido dos Colorados. E aí aqui é o meio-campo que a gente tem que ter um certo, não sei se cuidado é a palavra, mas vai ter que combater muito mais do que o gauchão. E a gente vai falar sobre isso também. Kaique Jadson, o Kaique joga muito, hein? Kaique joga boa bola. E o Jean Carlos mais o Lucas Barbosa na frente com o Eric Farias e o Gilberto. Tem o Nenê também, que provavelmente vai ser uma alternativa para o segundo tempo. O Roger não costuma colocar, né, o Gilberto e o Nenê juntos, mas é uma alternativa importante. No último jogo, principalmente, o Nenê tirou o Maurício, né, do prumo, lembra? Que o Maurício acabou expulso e tal, principalmente porque o Nenê entrou e fez um apartamento, né, um sítio, uma fazenda na cabeça do Maurício. Eu falei com algumas pessoas, tá, que tem trânsito no vestiário do Inter e que conhecem o técnico Eduardo Cudê, comissão técnica como um todo, e dessa vez o Inter vai tentar, pelo menos, não perder no físico, no enfrentamento, no confronto, principalmente no meio-campo. E aí aqui eu começo a fazer algumas conjecturas, porque é óbvio que a escalação, até o pessoal da Revista Colorado falou esses dias, né, botou uma matéria de que o Cudê está colocando a escalação basicamente no último momento para os jogadores quase sabem na hora do jogo para escalação, porque não está tendo tempo para treinar, tem basicamente a fisiologia para dizer quem pode, quem não pode entrar. Então, me parece que o Cudê vai com um meio-campo mais forte. E aí eu apostaria aqui no Rômulo, no Bruno Gomes e no Bruno Henrique, ou, no caso, né, Bruno Gomes ou Bruno Henrique, e aí pegar a linha de 3 na frente com o Wesley, o Alan Patrick e o Wanderson. Não descartaria o Wanderson saindo, para a gente pegar e ter o Bruno Gomes com o Bruno Henrique. Mas eu acho que só tem essa dúvida. É ou o Bruno Gomes ou o Bruno Henrique no meio-campo ao lado do Rômulo. Porque o Fernando vai ficar na zaga, uma vez que a gente precisa do lado esquerdo ainda, né, ter o Robert Renan, porque o René tá fora. Então, tem Thiago Maia fora, o Arangues, a tendência também é que fique fora. Estava praticamente inviabilizado para o jogo já ainda ontem. E o René. Então essas 3 baixas, sem contar o Fabrício que não pode jogar
por conta, né, da Copa do Brasil já ter defendido o Nova Iguaçu na fase anterior. O Inter vai então com Antony, Bustos, Vitão, Fernando, Robert Renan, Rômulo, Bruno Henrique ou Bruno Gomes, Alan Patrick, Wesley, Wanderson, com o Ener Valencia lá na frente. O Ener Valencia que é o atacante, é o artilheiro do Inter na temporada, junto com o Wesley. Os dois têm 6 gols marcados e é a grande esperança do Inter aí para enfrentar esse Juventude. Lá, se vocês lembrarem, no jogo do Gauchão, quando nós fomos eliminados nos pênaltis, o Cudê, na hora da coletiva, ele disse que não estava preparado para um jogo tão físico, tão de combate. Basta ver que naquela ocasião o Inter ele perdeu mais de 50% das divididas no meio-campo. Isso pegando o scout do jogo. Já diferente de agora. Por isso que eu aposto que o Rômulo abre o meio-campo e o Fernando fica atrás. E não ao contrário. Tem colegas que ainda acham que de repente pode jogar o Gabriel Mercado com o Fernando entrando um pouco mais para abrir o meio-campo. Acho que não. Porque da outra vez que jogou o Gabriel Mercado com o Robert Renan avançava e ficava um buraco às costas e o Gabriel Mercado teve uma dificuldade tremenda de conter o lado esquerdo. Então me parece que se a gente quiser dar um pouco de mobilidade ou um pouco de saída de bola pelo lado esquerdo, a gente vai ter que ter o Fernando ali que recompõe mais rápido, que tem mais noção principalmente de espaço ali do setor como um todo, né? Não só a zaga. Claro que o Gabriel Mercado é absurdo, né, em termos de como um zagueiro, mas eu acho que o Fernando é um cara que domina mais aquele momento ali e tem até um pouco mais de velocidade e até ritmo de jogo, né, que o Gabriel Mercado. Na questão do Antony, tá? Essa informação ela é do Bruno Volto, do Vozes do Gigante, tá? O departamento de goleiros, vamos dizer assim, eles pediram para o técnico Eduardo Cudê para que no jogo contra o Vasco o Antony jogasse alguns minutos. E o Cudê disse não, por vários motivos. Primeiro, porque o Fabrício estava numa constante e muito bem entre os jogos, né, sendo destaque e tudo mais. E segundo, porque havia um receio de que se o Antony, por exemplo, se machucasse ou daqui a pouco tomasse algum gol que pudesse diminuir a confiança dele, né, para o jogo agora decisivo de quarta-feira. Então o Cudê não aceitou, ou não aceitou a opinião, né, ou a recomendação de colocar o goleiro ali. O importante é que o Antony hoje, ele não joga desde o dia 17 de março, tá? Mas ele tem ao mesmo tempo a melhor média dos goleiros em relação a gols sofridos. É 0,4. Ele tem 15 jogos com 7 gols marcados. E aí tem depois o Fabrício com 0,6 e o Rocher com 0,7. Então, querendo ou não, ele, claro, foi muito mais testado só no Gauchão, né? Ele não foi testado ainda no Campeonato Brasileiro, não foi testado ainda em jogos mais fortes contra times mais fortes. Mas dá pra gente lembrar que teve um Grenal, por exemplo, no Campeonato Gaúcho, no jogo contra o Juventude na Serra, ele não tomou gols, foi 0-0 também a partida. Enfim, é um jogador que eu pelo menos confio. Eu confio no Antony e acredito que é um bom goleiro pra gente pegar e ter um enfrentamento contra o Juventude. Lá na frente, a questão do Valência, me parece muito claro que a gente tem um jogador não só de seleção equatoriana e tudo mais, mas um cara que abre espaço. Eu gosto dessa abertura que ele dá pros jogadores que vêm de trás, porque quase sempre ele vem de fora para dentro, né? Ou então ele puxa sempre um zagueiro com alguém também na cobertura, abrindo espaço, talvez para o Bustos, talvez para o Bruno Henrique, talvez para o Alan Patrick. Espero que o Wanderson também, né, volte a ter um futebol que, pelo menos no ano passado, né, teve um certo destaque. Então tem muita coisa para a gente pegar e ver nesse jogo e ter uma expectativa interessante. Não podemos sair daqui do Beira-Rio sem uma vitória, porque o jogo lá na Serra vai ser complicadíssimo. Complicadíssimo. Certamente lá no Alfredo Jaconi eles vão fazer um caldeirão. E aqui hoje, com esse tempo de Porto Alegre, eu não sei se bate a expectativa dos 27 mil que o Inter espera agora para o confronto. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Vamos conversando, vamos trocar uma ideia. Qual a escalação que tu colocaria do Inter aí? Se tu fosse o técnico colorado, qual seria os teus 11 iniciais?
Bota aí e vamos conversar ao longo de todo o dia aí sobre o nosso Colorado. Forte abraço. Tchau.